Você já percebeu como pessoas com corpos diferentes parecem ter personalidades e formas de se relacionar distintas? Aquele seu amigo super racional e meio distante, aquela pessoa super emotiva que precisa muito de contato, o líder nato, aquele que negocia tudo, e aquela pessoa forte que aguenta tudo calado, calada, e aquela que procura fazer tudo perfeito, 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 que está sempre brilhando. E se eu te dissesse que o formato do seu corpo não é aleatório, e ele conta a história de como a sua mente se formou e revela seus maiores medos e seus maiores superpoderes nos relacionamentos. Hoje vamos desvendar os 5 traços de caracteres da análise corporal e como eles amam. Bem-vindo, bem-vinda. Prepare-se para um mergulho profundo no autoconhecimento. Hoje vamos falar de um dos pilares da análise corporal, baseada nos estudos de William Reich e desenvolvida pela escola O Corpo Explica, os 5 traços de caracteres. É muito importante. Não estamos falando de caráter no sentido moral, bom ou mal. Estamos falando de como a nossa mente e o nosso corpo se desenvolveram juntos desde a gestação, por volta de 5 anos de idade, e até por volta de 5 anos de idade, em resposta ao ambiente e às nossas percepções. Durante esse período de mielinização da medula, passamos por 5 fases, onde sentimos o mundo de formas diferentes e registramos certas dores existenciais. Para lidar com a dor, desenvolvemos recursos, habilidades e um formato de corpo específico que nos ajuda a navegar o mundo. Então, é muito importante que você entenda que todos nós passamos pelas 5 fases e temos todos os 5 traços em nós. Acontece que em proporções diferentes. O que nos torna únicos, a nossa individualidade, é a combinação e a intensidade de cada traço. Hoje, vamos conhecer a dor e os recursos de cada um, e como isso aparece nos relacionamentos amorosos. Importante, isso aqui é autoconhecimento, não é rótulo. A gente não vai conseguir aprofundar aqui, mas o que você compreender aqui, use com responsabilidade. Então, vamos falar sobre os 5 traços e como eles amam. Para cada traço, eu vou dizer para você o nome do traço, a dor existencial, o formato de corpo típico, mas no geral, né? Numa análise corporal, a gente vê com mais detalhes os recursos, né, os superpoderes, e como a pessoa ama os desafios no relacionamento amoroso. Quero dizer para você que as imagens aqui não retratam exatamente o formato do corpo da pessoa. São, digamos, imagens meramente ilustrativas. Vamos falar então do traço esquizoide, a dor existencial do esquizoide. E aí, mais um parêntese. Não se apegue aos nomes. Os nomes dos traços não têm nada a ver com patologia ou algum distúrbio. São apenas nomes técnicos. Então, o esquizoide. A dor existencial é a rejeição que foi sentida no útero. Importante dizer, não se trata de que a mãe rejeitou a criança ou o bebê. Trata-se da percepção que aquela criança no útero materno sentiu considerando aquilo que a mãe estava vivenciando. Então, se o ambiente traz uma certa insegurança, emprego, alguma tensão mais grave no relacionamento, o útero vai contrair, né? A mãe vai liberar cortisol, o útero contrai e a criança, né, o bebê, o feto, percebe que ele não é bem-vindo naquele mundo. Na verdade, aquele mundo, o útero, não fica confortável para aquele bebê. Então, essa percepção de rejeição. E como é o corpo da pessoa esquizoide? É um corpo mais alongado, mais fino, a energia geralmente na cabeça. São pessoas com cabeças mais alongadas, o olhar perdido. As articulações, os ossos, esses ossinhos aqui, eles são mais aparentes, geralmente com pouca musculatura. E quais são os superpoderes, os recursos do traço esquizoide?
criatividade. É uma pessoa que tem uma criatividade de trazer coisas novas, fora da caixa, inovações, uma criatividade intensa e uma racionalidade. É um dos traços dos mais racionais que a gente tem. É uma imaginação rica, super imaginativos, como eu disse, tem ideias geniais e apresenta uma estabilidade emocional. Você olha, dependendo da pessoa, acha que ele quase não sente, que ele manifesta pouco. E como ama a pessoa do traço esquizoide? Ela busca conexões mentais profundas. Sabe o papo cabeça? Pois então, geralmente essa pessoa é esquizoide, né? É uma tendência do traço esquizoide, essa conexão mental de ideias. Ele precisa de espaço e liberdade. Espaço reservado, liberdade no sentido de não invadir aquele núcleo dele, aquela caverna dele. Tem um universo interior rico, passa inúmeras coisas na cabeça, e quem olha pode achar que ele está distante, que está alheio. Muitas das vezes, essa pessoa está, sim, muito atenta a tudo o que acontece e teme evasão ou rejeição das suas ideias. Ele pensa muitas coisas, sempre tem muitas ideias e geralmente guarda para si por medo da rejeição dessas ideias, muitas vezes malucas de tão geniais que são. E o desafio do esquizoide? O esquizoide tem, como eu disse por aqui, dificuldade em expressar emoções. É uma pessoa mais racional e até e sente, mas é difícil para o esquizoide expressar a emoção. E aterrar, né? Fincar os pés no chão. Está sempre imaginando coisas. Às vezes, quando está na dor, né, imagina coisas tenebrosas. Enfim, são importantes para eu dizer para você aqui como que o traço esquizoide ama. Vamos para o próximo traço, o traço oral. Qual a dor do traço oral? O abandono. O traço oral se desenvolve na fase da amamentação. E que abandono é esse, então, Hugo de Sena? O bebezinho, recém-nascido, e aí essa fase vai até mais ou menos 2 anos de idade, ele não fala, chora. Como que ele comunica? Chorando. E muitas das vezes, não é raro que os adultos não consigam identificar o incômodo que o bebê está sentindo. O bebê pode estar sentindo fome, sono, cansaço, uma dor de ouvido, cólica. São inúmeras possibilidades. E até o adulto descobrir, esse bebê sente sim um abandono. Poxa, eu estou aqui sempre cercado de pessoas, mas as pessoas não compreendem, não entendem aquilo que eu estou sentindo. Não conseguem resolver, não conseguem entender a minha comunicação. B sente essa dor, essa percepção de abandono. E o corpo? Lembra sim, né? Embora adulto, lembra o corpo de um bebê. Aquele bebê fofinho, geralmente as pessoas orais têm os corpos mais arredondados, mais fofinhos, uma musculatura solta, tem um olhar que é muito expressivo, uma boca muito expressiva, um olhar que busca contato, enfim, aquelas pessoas que conversam bastante, né, que gesticulam, aquelas pessoas muito intensas. E aí já estou dizendo um pouco sobre os recursos, né? Comunicação, empatia profunda. São pessoas sensíveis que conseguem ser empáticas. Muitas das vezes, quanto mais oral a pessoa é, ela consegue perceber o que o outro está sentindo antes mesmo da pessoa dizer, antes mesmo da pessoa falar. Ela é capaz de uma conexão emocional profunda e um acolhimento intenso. Ela sente junto. E no amor? Como é o oral no amor? É intenso, é expressivo, adora um grude, tá juntinho, adora demonstrações de afeto e consegue também demonstrar afeto. Tende a precisar de validação, do tipo, concorda comigo? Entende o que eu estou
Tindo, ela precisa também de presença, precisa de gente, precisa de gente o tempo todo. Ela teme solidão. O maior medo é sentir-se sozinha. E quando está na dor, no meio da sua intensidade, sente sozinha em meio a muitas pessoas. E o desafio do oral: equilibrar essa intensidade, essa intensidade pode parecer uma carência que, dependendo do parceiro, o parceiro pode sentir-se sufocado. Imagina o oral com o esquizoide. Aproveita esse tempo que a gente está fazendo aqui e já vai identificando, né, como que podem ser esses encontros das pessoas com esses diferentes traços. Vamos para o próximo traço? O traço psicopata. E aí, mais uma vez, de pré-julgamento com nome. É um nome técnico. Nós estamos falando da psicopatia clínica. E qual a dor do psicopata? A manipulação. É uma fase que está ali nos primeiros passos. A criança está aprendendo a andar. Então começa assim, mesmo antes dos 2 anos, mas ela toma firmeza ali nos dois anos até os 4. Então, a dor principal, né, a dor existencial é manipulação, sentida nos primeiros passos. Percepção de ser usado. Como assim? Sabe aquele momento, aquela fase da criança que o adulto diz assim: Fulaninho, Fulaninha, faz assim assado para a tia ver? E aí ele faz, e aí a tia adora. Ai, que lindo, que gracinha, e enche de amores. Mas se a criança não faz, ela não tem atenção, ela não ganha esse elogio, esse reconhecimento. Se ela faz, ou ela faz, ela ganha, e quando acabou, o adulto vai prestar atenção em outras coisas. Essa criança sente que ela tem valor se ela fizer coisas, ela fizer algo em troca. E quais as características corporais do psicopata? O corpo parece um triângulo invertido, os mais largos, quadril mais estreito, ou ombros e pernas, e vai repetindo esse triângulo, inclusive no formato da cabeça. Então, tem ombros largos, um olhar geralmente avaliador, musculatura superior definida, né, mais larga, e um queixo mais cante, vamos assim. E os recursos? Uma liderança natural, uma negociação, um olhar avaliador no sentido de estar sempre calculando uma habilidade de um com a habilidade do outro, juntando a ideia de um com a ideia do outro, sempre numa visão estratégica, está sempre procurando articular coisas, pessoas, ideias, falas, e é muito bom de persuasão, porque ele está sempre atento, então ele percebe coisas que outras pessoas não percebem, com essa intenção de articular e alcançar o objetivo. Amor. Ele busca pessoas que tragam uma parceria vantajosa. Foi aquela coisa de somar? Pois é, para esse traço, somar é muito importante. De preferência, multiplicar. E busca admiração, ser reconhecido. É diferente do oral, que precisa ser visto, ser amado, protegido. O psicopata quer ser admirado. Ele tem algo de sentir-se reconhecido pelo lugar que ele ocupa, que ele consegue pisar. E principalmente pelo lugar que ele consegue, ele se posiciona. Uma pessoa que tende a ser charmosa, no sentido de consegue seduzir, né, tem essa habilidade de sedução, e teme mostrar vulnerabilidade, do tipo: se eu mostro minha fraqueza, vão usar contra mim. Então, consegue imaginar como que isso pode se manifestar na relação amorosa? E o que é desafio desse traço? Dificuldade em confiar. O psicopata está sempre desconfiado em todas as relações. No amor, é o maior desafio, porque uma coisa é desconfiar de pessoas que, né, são de outros ambientes, no trabalho, por exemplo, ou outras relações. Mas
na relação, no amor, no namoro, no noivado, no casamento, poxa vida, né? É o maior desafio. Ele vive essa coisa de desconfiado nos outros ambientes, e trazer isso para o relacionamento tende a ser o maior desafio. Trazer isso para o relacionamento tende a ser o maior desafio. Por ser mais desconfiado, ele tem essa tendência a controlar, né? E pode parecer, então, calculista, pode parecer frio, e não é. Ele sente, só que ele tende a ser mais pragmático e está sempre dando um lado e o outro. Uma coisa muito importante do psicopata é que o amor consegue fazer no recurso, estar no recurso, fazer com que o relacionamento seja bom para ambos, tanto para si mesmo quanto para o outro. Quando ele decide, quando ele acha esse espaço de confiança, ele consegue fazer de uma forma que seja muito, muito bom para um e para outro. Inclusive com aquelas coisas, aquilo que é marca dele, que as pessoas olham e falam: poxa, esse casal é feito um para o outro. Olha só como ele consegue, olha só o que ele faz por ela, olha o que ela faz por ele. Então, isso é algo muito grande no psicopata. Vamos pro próximo traço? Masoquismo, mais uma vez, só um nome técnico. Não se trata daquela pessoa que sente prazer na dor. E qual a dor do traço masoquista? Qual que é o momento? Esse traço é desenvolvido no momento do desfraude. Então, é aquele momento que a criança está aprendendo a fazer cocô, vaso, o piniquinho. E muitas vezes, como ele está aprendendo, não é raro que ele faz nas calças. E aí ele morre de vergonha. Realmente porque não é raro ver críticas, 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 críticas. Então a criança está aprendendo e ela é criticada. Ela sente vergonha, sente humilhada. E ela sente também que está direcionando o adulto. Puxa vida, fulaninho, Aninha, já fez na calça de novo? E aí, às vezes, aparece o irmãozinho. O irmão mais velho. Não, mãe, vem cá, fulaninho fez um trem aqui. Enfim, eu tô rindo, mas a dor do masoquista é exatamente essa, e dói. E dói, e faz muito, né? O adulto masoquista, ele faz muito pelo outro, sempre procura fazer mais pelo outro, sempre atender aquilo que é do outro, e dói quando ele tem a percepção de que não atendeu, que ele decepcionou, né? Bom, vamos falar do corpo. O corpo do masoquista é um corpo denso e uma musculatura forte. Mais uma vez, a imagem aqui não se trata exatamente do corpo do masoquista. O corpo mais quadrado, dá uma sensação de casca grossa, de força. Consegue segurar tudo, inclusive quando você olha o corpo, você fala assim: esse corpo aguenta, esse corpo é forte, né? É um corpo maçudo, não sei se estou conseguindo dizer, expressar. E os superpoderes, quais são os superpoderes? Força emocional, dá conta de situações difíceis, é muito resiliente, ele é ótimo para planejar. Pensa assim: se eu fizer isso, aquilo, aquilo, outro, certo. Se acontecer aquilo, 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 outro, eu preciso ter um plano para resolver aquele problema. O Kista é ótimo nisso, né? E ele é muito bom de fazer aquilo que se pede. É assim que funciona, se é assim que foi pedido para ele fazer, ele vai fazer daquela forma. Ele não vai procurar inovar. Ele sabe que daquela forma funciona. Ele não vai perder tempo a inovar. E aí um outro ponto. O masoquista, ele não é rápido, mas ele procura fazer as coisas muito bem feitas, com consistência. O tempo dele é sempre muito acertado. Sou muito leal, né? São pessoas muito leais, muito confiáveis. E aí já dá para pensar um pouco sobre como ama
né, as pessoas com esse traço? São pessoas que buscam segurança, estabilidade e demonstra o amor, né, demonstra que ama através de atos de serviço e suporte prático. É um parceiro, uma parceira, são leais, são protetores, são cuidadosos. Quem reclame, previsibilidade. Mas, ao mesmo tempo, é importante entender que há uma segurança. Ele teme errar, teme decepcionar, então ele vai fazer de tudo dar certo. E ele guarda muito para si. Ele guarda. Mesmo num relacionamento em que ele confia, ele tende a guardar. Guardar a emoção. Ele sente muito, mas ele não fala. Guarda. Guarda tristeza, ele guarda raiva. E aí, né, se ele na dor, suportando muita, muita, muita raiva, isso pode dar ruim. E a gente vai falar disso num outro vídeo. Então, os desafios, né? Essa pode parecer rigidez, rigidez no sentido de trazer inovações, parecer pessimista porque ele está sempre pensando no que pode dar errado para dar errado, para fazer exatamente dar certo, pode apresentar dificuldade em relaxar, expressar leveza. Ele está sempre preocupado, sempre em fazer com que as coisas não deem errado, para não decepcionar ninguém, para não ser humilhado. Entendido? Vamos para o próximo traço. O último traço é desenvolvido 5 e 6 anos, descoberta da sexualidade, que coincide com o momento do complexo de Édipo. Não é à toa, né, que coincide com o momento do complexo de Édipo da psicanálise. O momento em que a criança percebe que o mundo em pares. O papai tem a mamãe, o vovô tem a vovó, o titio tem a titia. Aí ele percebe que, embora a menina, né, percebe que embora ela seja a princesinha do papai, ele vai estar, né, vai para a cama, para o quarto com a mãe. Né? Ele vai para. Ele, parceira é a mãe. Né? O menino, a mesma coisa. Né? O parceiro é o pai. Então ele sente que foi trocado, que ele não foi escolhido. Né? Que o escolhido, no parceiro, não é o pai, não é a mãe. Não é você, não é a criança, é o pai ou a mãe. É o parceiro do adulto. Ele sente sim essa dor da exclusão, da traição, da troca. E como é o corpo? Corpo harmônico, elétrico, com uma musculatura bem distribuída, delineada, tem um olhar vivo, competitivo. Recursos são agilidade. É uma pessoa que procura fazer tudo muito bem feito e rápido. As pessoas mais proativas procuram fazer as coisas perfeitas, bem feitas, muito boas em executar. Pessoas entes que têm um quê de que atrai, que você sente seduzido, sentido de que pessoa chama a atenção. E não estou falando somente de beleza, embora muitas das vezes possa ser, mas algo ali de uma ação que outros traços não aparentam, né, não apresentam. E no amor? Pessoas que buscam uma relação perfeita. Todos procuram? Sim. As pessoas com traço são aquelas que procuram uma relação muito perfeita, a ponto de ser idealizada. Pessoas muito a ver com aquela coisinha lá dos contos de fadas, sabe? A princesinha, a princesa, o rei, o príncipe, né? Então tem algo ali dessa idealização. Intensos. São pessoas intensas, apaixonadas, mas também são racionais. Dividido. É racional, é muito emotivo, é muito emotivo, é muito racional. Sempre dividida. Sentir-se dividido é algo muito forte para as pessoas de traço rígido. Entre casa, trabalho, carreira, estudo, relacionamento. Estou relacionando, mas será que eu não devia estar estudando? Será que eu não estou perdendo tempo? Pessoas que precisam de admiração, sentir-se escolhidos, escolhida. Então, se você relaciona com uma pessoa rígida, você precisa dar para ela que ela é prioridade. Ela é a número um.
que não tem mais ninguém. Ela é a pessoa, é a sua prioridade em tudo. Como eu disse, ela oscila entre a entrega e a racionalidade. Dificuldade de se entregar 100%. E aí falando já dos desafios, né? Ela pode parecer procurar um perfeccionismo excessivo, muita dificuldade de crítica, e é importante no relacionamento saber lidar também com críticas. É uma pessoa que não gosta de falhar, ninguém gosta, mas para a pessoa de traço rígido, é, né? É o fim do mundo, né? E essa dificuldade de se entregar 100%. Como eu disse lá no início, todos nós temos os 5 traços que faz a nossa individualidade, a combinação. Pode ter, eu posso ter, eu tenho, né, uma boa quantidade ali de traço esquizoide, de traço rígido, um pouco menos masoquista, muito bom de esquizoide, enfim, a combinação é que é a chave para entender os relacionamentos com o mesmo e com o outro. Como disse, todos temos os 5 traços e a combinação é única e ela vai sim determinar os seus padrões, a sua forma de comportar, de se relacionar. Bom, foi muita informação, né? É muita informação. Bom, vamos lá. O que é importante aqui? Entender os traços predominantes vai te ajudar a compreender as suas reações automáticas no amor, identificar seus maiores medos e como eles aparecem, conhecer seus superpoderes e usá-los a seu favor da relação. Importante para você ser mais compassivo, ter mais compaixão consigo mesmo, consigo mesma, com um parceiro que também tem a combinação dele, dela. A importância de comunicar suas necessidades. Sim, cada traço tem necessidades de uma forma mais explícita, mais lúcida, né? Então, não se trata de negar comportamentos ruins. Por favor, atenção aqui, a ideia do conhecimento é que você possa entender a raiz dos seus comportamentos, ter poder, possibilidade de escolher diferente, sobre usar os seus recursos para lidar com as suas dores de forma mais saudável. Imagino que você tenha ficado curioso, curiosa para descobrir a sua combinação de traços. Um trabalho profundo faz na análise corporal individual. A autoobservação já é um começo. E ficou interessado, se quiser continuar aprendendo sobre o seu corpo e sua mente, como eles se conectam para criar, ter e caminhos para os seus relacionamentos, inscreva-se aqui no canal, que a gente vai ter mais vídeos aprofundando sobre cada traço. Me segue também nas outras redes. E deixa aqui nos comentários qual ou com quais traços você mais se identificou. Dor ou recurso fez mais sentido para você? Esse vídeo, se ele te trouxe algum novo olhar sobre si mesmo, compartilhe. Você acha que vai adorar se conhecer melhor. Deixar links aqui na descrição. Você me conhecer mais de perto, conhecer você mais de perto, provavelmente traz para você se conhecer mais e mergulhar, aprofundar nesse conhecimento. No próximo vídeo, vamos falar sobre a